Olá, meus amigos e meus seguidores. Existe um debate de como saber se eu sou de direita, sou de centro ou de esquerda, ou de centro-direita ou de centro-esquerda. Ou também sou daquele que no dia das eleições eu esqueço se sou de direita, centro, se sou de esquerda, centro-direita ou centro-esquerda, e sou da moeda no dia das eleições. Então eu vou mostrar para vocês se posicionarem no cenário político, mostrando o que é a direita, o que é a esquerda e o que é o centro. E aqueles que no dia das eleições esquecem a sua ideologia e apenas decide pela moeda no dia das eleições. Vamos lá. Na Bíblia, o lado direito é considerado o lado da honra, da proteção, do poder, enquanto o lado esquerdo é o lado do mal e da desgraça. Tem uma passagem que diz assim: ó Senhor, tenham sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não seria abalado. Quando Jesus voltar, porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. A gente, às vezes, quando amanhece o dia, quando as coisas não vão bem, diz assim: quando as coisas não vão bem, no dia costumamos dizer: hoje eu me levantei com o pé esquerdo. Em algumas culturas orientais, a mão esquerda é considerada imunda, pois é a mão com qual se faz a higiene pessoal. A Igreja Católica, representada pela CNBB, é de direita, é de centro ou é de esquerda? Não seria possível atribuir uma determinada posição política à Igreja Católica através da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. É claro que ainda há bispo com maiores simpatias pela esquerda na CNBB, mas isso não é o suficiente para afirmar que a instituição seja de esquerda. Mas isso é até difícil de mapear, sendo que a direita passou a buscar construir uma identidade muito recente no Brasil. O significado ser direita, centro, esquerda no contexto político, esse debate ele teve princípio na Revolução Francesa de 1798, como sendo o episódio histórico que deu fim à monarquia absolutista na França, levando à formação de um órgão chamado Assembleia Geral. Com a criação da Assembleia Geral, formou-se dois grandes grupos políticos, eram os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos eram compostos por os sans-culottes, nome dado ao grupo pertencente à baixa burguesia, como os artesãos e os pequenos proprietários de terra. Ele defendia que as mudanças da Revolução fossem ainda mais profundas por meio da formação de uma república. Os girondinos, por sua vez, eram compostos por membros da alta burguesia, formada pelos comerciantes, hoje que a gente chama de empresários, armadores e banqueiros. Eles acreditavam que as mudanças necessárias tinham ocorrido com o fim da monarquia absoluta e a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Durante as reuniões, aqueles que se identificavam com as ideias dos jacobinos sentavam-se à esquerda, e os que se identificavam com as ideias dos girondinos, eles sentavam-se à direita. Foi desse modo que surgiu a definição de esquerda e direita. Ela se formou nesse contexto político. Esquerda e direita foi justamente lá da Revolução que ocorreu em 1798. E agora, o que significa ser ou direita ou esquerda? Defina-se. Considerando esses diferentes posicionamentos, podemos dizer a grosso modo que os de esquerda seriam os revolucionários ou progressistas e os de direita seriam os conservadores. Nesse sentido, é importante compreender que uma revolução, ela altera o sistema vigente, como no caso da Revolução Francesa, que deu fim ao regime monárquico e abriu o caminho para o surgimento do liberalismo político ou econômico, bem como o surgimento do capitalismo no sistema político. O liberalismo político ou econômico tem que levar em situação aí um contexto, introduzindo a economia. O pai dessa tese foi Adam Smith. Foi um filósofo e economista britânico, nascido na Escócia, teve como cenário para a sua vida o atribulado século das luzes, que é o século XVIII. Ele é considerado o pai da economia moderna, o mais importante teórico do liberalismo econômico.
E o que vem a ser o liberalismo econômico? É o reconhecimento da propriedade privada, que significa que o bem pode ser utilizado exclusivamente por quem adquiriu. Não há espaço para o instituto da função social da propriedade, ou seja, não há utilização ou obrigação de objetivos sociais para a propriedade privada. Eles também defendem o livre mercado, o liberalismo econômico. A economia se fundamenta na lei da oferta e da demanda. Eles defendem também que o Estado não pode intervir em nenhuma esfera da economia. Não pode intervir nos preços, nos salários ou nas trocas comerciais. Tampouco corrigindo as falhas ou disparidades sociais causadas pela economia. O liberalismo, ele coloca o livre mercado como o grande regulador da sociedade e as falhas se corrigiriam naturalmente, através da mão invisível, referida por Adam Smith em seu livro A Riqueza das Nações. É bom vocês fazerem uma leitura desse livro. Ele defende também a tributação mínima, principalmente no que concerne a carga tributária das empresas. Devemos entender também que uma reforma, por outro lado, ela provoca algumas mudanças no sistema, porém não altera o sistema como um todo. Nós temos a recente reforma tributária, ela provocou mudança no sistema tributário nacional, que simplificou a forma de tributação das empresas. Todavia, nós continuaremos a ser pagadores de impostos para manter e sustentar o sistema político. Trazendo para a atualidade, os que são de esquerda seriam os mais identificados com o primeiro grupo, o dos jacobinos, pois não estão contentes com o sistema capitalista e desejam mantê-los, enquanto os de direita, eles aceitam tal sistema e até almejam por mudanças, desde que não alterem profundamente, ficando no máximo no campo da reforma. O motivo da esquerda ser contra o sistema é que, para ela, as desigualdades são injustificáveis, enquanto a direita as considera naturais ou inevitáveis, entendendo ser o capitalismo um sistema que privilegia a liberdade individual. Podem até existir ações da direita voltadas a questões sociais, como as políticas públicas, que são iniciativas capitalistas para diminuir os impactos sociais provocados pelo homem no sistema para aumentar a economia. Porém, o foco da direita é a liberdade econômica, pois ela defende que é impossível acabar com as desigualdades sem prejudicar a sociedade em outros aspectos, como a geração de riqueza. Portanto, dizer que a direita não é igualitária não é condená-la, mas sim reconhecer que, na sua maneira de enxergar a desigualdade, é essencial para o florescimento da liberdade e para a incessante luta pela melhoria da sociedade. Por isso, ela tende a defender a meritocracia. A esquerda também ela almeja a liberdade, porém entende que só é possível alcançá-la com o fim do sistema capitalista e sua substituição por um sistema econômico mais igualitário, em que todos poderão ter as mesmas oportunidades, podendo vir a ser socialismo ou comunismo. Isso é o que defende a esquerda. Lógico que, quando se diz respeito à política atual, não significa que um partido de esquerda ou de direita, ao chegar ao poder, irá derrubar o sistema vigente, somente através de uma revolução. Eu já mostrei isso para vocês. Porém, ainda, algumas ações de tal governo podem ir de encontro às ações capitalistas, mesmo que inseridas dentro do sistema. Uma visão de esquerda mais moderna, que aceita o capitalismo, mas propõe reformas que levem à redução das desigualdades sociais, isso é chamado de social-democracia. Quanto à direita, na prática, um governo de direita, por exemplo, será a favor da privatização das empresas estatais, enquanto os de esquerda, ele privilegia a estatização. Isso porque a direita visa alcançar um Estado mínimo pequeno em prol do crescimento econômico, ou seja, o Estado deve manter o mínimo possível de instituições e de obras, deixando aquelas que não são consideradas sua função para o setor privado. Por outro lado, um governo de esquerda, ele considera que o Estado deve ser grande e manter o maior número de instituições ou obras públicas em prol da diminuição das diferenças sociais. Vou demonstrar no quadro a seguir um resumo das principais diferenças entre um governo de direita e um governo de esquerda, para você aferir as diferenças e tentar se qualificar nesse contexto. A esquerda,
ela defende um Estado grande, inchado, enquanto que a direita ela defende o Estado mínimo pequeno. Fim das desigualdades sociais, entende as desigualdades sociais como naturais, estatização, privatização, progressismo, conservadorismo. Os termos esquerda, centro e direita são utilizados no discurso político, mas sua compreensão profunda é fundamental para entender as diferentes ideologias e perspectivas que moldam o cenário político contemporâneo. Esse conceito vão além de meras etiquetas, refletindo visões de mundo distintas sobre questões fundamentais como o papel do governo, a distribuição de recursos e a organização social. Ao explorar o significado por trás desses termos, esquerda, centro e direita, o resultado é uma compreensão mais matizada das forças que impulsionam os debates políticos, as decisões que afetam a vida de milhões de brasileiros. Essa compreensão é essencial para promover o engajamento cívico, informado, a tomada de decisões conscientes e o diálogo construtivo em uma sociedade democrática. Temos também ainda o centro, que é representado pelo centrão, e a terceira via. Muitas pessoas eles acabam por concluir que não são nem de esquerda e nem de direita e tomam um posicionamento neutro. Porém, quando se trata de política, até mesmo não tomar uma posição é tomar uma posição política. Como eu abordei anteriormente, qualquer ação terá uma tendência que se desdobrará à esquerda ou à direita. Então o centrão, quando ele toma uma decisão, ele vai para a direita ou então ele vai para a esquerda. Os que não se identificam com os candidatos da direita e da esquerda, normalmente eles buscam a terceira via, que é uma política que não representa uma posição neutra, mas pretende superar os dois extremos existentes. É importante, porém, entender que mesmo a terceira via, ela pode apresentar um posicionamento político com tendência à direita ou à esquerda, dependendo do contexto eleitoral. Alguns eleitores, eles posicionam-se ao centro, porém é importante que haja visão de mundo claras para que seja evitado aquilo que acontece com o famoso centrão dentro da política brasileira, composto por partidos que oscilam entre situação e oposição de acordo com o que lhe convém no momento. Na verdade, esses partidos eles não tomam decisão, uma posição ideologicamente bem definida. Agora, com base nesse conceito, defina-se: você é de direita, é de centro ou de esquerda. E no dia das eleições, você é de direita, centro ou esquerda? Então vamos tratar agora da compra de voto no dia das eleições. Uma grande parcela da população, por fiscalização precária do TRE e das forças de segurança, quer ser de direita, centro ou de esquerda e trocam seu voto pela moeda no dia das eleições. Sendo que a compra de voto persiste no Brasil até hoje e desafia o poder público desde o dia 16 de 10 de 1880, quando o saudoso senador João Maurício Vanderlei, conhecido como Barão de Cotegipe, subiu à tribuna da casa para denunciar a primeira forma conhecida de compra de voto na história brasileira, nos seguintes termos. E foi lá e disse assim: olha, forma-se assim um corpo eleitoral, não das melhores pessoas residentes na freguesia, mas daqueles que se chamam os eleitores de cabresto. Ele denunciou em referência à corrupção praticada corriqueiramente pelos coronéis baianos nas eleições parlamentares indiretas. Com isso, imortalizou a expressão usada para a coerção e suborno do eleitorado mais pobre, conhecido como eleitores de cabresto. Passado quase 150 anos, em que pese os avanços da democracia brasileira, a compra da vontade do eleitor persiste como uma chaga que desafia o poder público. A própria Justiça Eleitoral foi criada apenas em 1932, juntamente com reação à manipulação das urnas pelos coronéis. O primeiro Código Eleitoral, além de inaugurar o voto secreto e expandir o direito às mulheres, previa pena de até 2 anos de prisão por compra e venda de votos. A punição foi endurecida 4 anos com o Código Eleitoral em 1965, que, ironicamente, foi aprovado durante o regime militar e vigora até hoje. Atualmente também tramita no Senado uma nova proposta de código para
os especialistas abordam uma das principais dificuldades para se investigar casos de troca de favores. Apenas sobre o eleitor que vende o seu voto, considerado desproporcional e contraproducente para os julgamentos. O eleitor é envolvido em um dos poucos capazes de denunciar o crime e geralmente não o faz por medo da lei. É preciso modernizar a legislação com o conceito de corrupção passiva, ativa e delação. O país se debruça ainda na tentativa de enquadrar um delito que já perdura 3 séculos, enquanto novos desafios muito mais complexos se avizinham. Entre eles estão as fraudes trazidas pelas novas tecnologias, como o uso das redes sociais e a inteligência artificial. E o cumprimento de cota de gênero e raça, que em vez de promover maior diversidade, virou porta aberta para outra praga aparentemente interminável, a dos candidatos laranja. A maior ameaça, no entanto, vem da internet. Nós tememos pela criação de um novo coronelismo no mundo, o coronelismo digital, asseverou a ministra Carmen Lúcia ao ser eleita presidente do TSE em maio de 2024. Temos ainda que, por uma triste ironia, esses novos inimigos digitais convivem agora com as velhas ferramentas criadas para corromper o processo eleitoral. A persistência do crime de compra de voto no Brasil é um assinte ao país, porque ele não é só um anacronismo, mas um ataque frontal a um princípio basilar da democracia brasileira, que é o da livre vontade do eleitor, que é o voto. Agora defina se você é de centro, de esquerda ou de direita, ou se é da moeda nos dias das eleições. Eu sou o Dr. Sandoval, advogado do povo, das empresas, das comunidades 30 Horas Nome, que tem um cheiro do povo, levando pílula de informação para nossa sociedade amazonense. Estamos juntos.